Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando um aspirante a herói, vestido de preto, aperta o punho em sua enorme espada que cravou no peito de um gigante dragão. Esse homem brutal arranca sua lâmina do inimigo, deixando um buraco enorme no dragão, e agora seu sangue, que antes estava dentro, se espalha pelo chão da caverna. O grande dragão, preso por correntes, questiona por que a humanidade o traiu, mesmo enquanto seu sangue fervente escorre. Antigo e divino, o imenso dragão azul, que em breve estará morto, vive desde a época dos deuses e, em todos esses anos, não fez nada que justificasse o ódio dos humanos. A verdade é que ele já foi seu aliado, mas isso pouco importava para o frio espadachim que desesperadamente queria ser o protagonista deste anime. Sentindo que o fim estava próximo, com seu sangue jorrando como uma fonte, o dragão se libertou de suas correntes e voltou seu olhar para a lua acima, enquanto seu corpo começava a se desintegrar, como todas as minhas esperanças e sonhos. Ele suplicou aos deuses apenas por paz e descanso eterno para sua alma ancestral, mas parecia que o destino tinha outros planos. Da escuridão veio uma luz, e o dragão abriu os olhos, encontrando-se encarando um casal horrendo que o acolheu ao mundo, pois, aparentemente, essa era sua nova mãe e pai. Não é normal que bebês abram os olhos tão cedo, então eles se perguntaram se ele tinha algum dom especial ou se era um bebê demônio possuído. Sua avó também estava extasiada, já sonhando em como ele cresceria para ser médico. A partir daquele dia, seu nome seria Dolan, um nome comum perfeito para combinar com seu senso de moda sem graça. Dolan, que não deve ser confundido com um funcionário da Target com seu colete vermelho, observava o sol se pôr sobre a humilde vila que chamava de lar, quando seu amigo desesperado, Ari, subiu correndo a colina para chamá-lo para o jantar. Dolan sorriu, e sua nova vida era pacífica e ele não precisava mais se preocupar com heróis fazendo buracos em seu peito. Esta tranquila vila de Van fica bem ao norte, perto das fronteiras do reino. Não há muito o que fazer lá além de cultivar, o que seria um pesadelo para quem não quer passar o dia ordenhando vacas. No entanto, isso se encaixava perfeitamente no desejo de Dolan por uma vida tranquila. Aos 16 anos, Dolan já era considerado um adulto em sua vila e morava sozinho. Todos os dias, ele acordava cedo com o nascer do sol para cuidar do campo e trabalhar a terra, e a cada dia, fazia uma refeição modesta em seu humilde lar, como o humilde protagonista que era. Um dia, enquanto pescava com seu irmão mais velho, que era de alguma forma mais esquecível, os dois conversaram sobre a próxima expedição de Dolan ao pântano nas proximidades. Dylan estava preocupado e questionou por que Dolan não deixava essa tarefa para os guardas. Dolan destacou que a guarnição local tinha o suficiente em suas mãos protegendo a vila e que alguém precisava descobrir o que estava acontecendo. Dolan explicou que já fazia quase um mês desde que alguém ouviu falar dos homens lagarto que viviam no pântano. Os lagartos costumavam visitar a vila para trocar grilos ou qualquer coisa que os lagartos gostassem, mas agora ninguém sabia por que eles haviam desaparecido sem deixar vestígios. Como todo bom irmão mais velho, Dylan ainda estava preocupado e ofereceu-se para acompanhar seu irmão nessa viagem. Dolan disse que estava fazendo grandes avanços na academia e tranquilizou seu irmão, que tinha um nome muito parecido, de que tudo ficaria bem. Ele agora era um garoto grande e queria fazer sua parte pela vila. Dylan então teve o momento mais emocionante de sua vida entediante ao pegar um peixe no caminho de volta para casa. O orgulhoso conquistador de alguns peixes encontrou seus amigos Molita e Albert, que ficaram admirados com a quantidade recorde de peixes, mas se perguntaram se ele estava totalmente preparado para sua jornada no dia seguinte. Dolan disse que vinha se preparando há um tempo e agradeceu a Molita, que faz parte da guarda da cidade e ajudou a convencer o chefe da vila e os outros anciãos a deixá-lo assumir essa investigação no pântano. A facilmente impressionável Molita disse que era o mínimo que poderia fazer, considerando o quanto Dolan havia ajudado nos treinamentos. Eles disseram a Dolan para não se preocupar com nada enquanto estivesse fora e se concentrar em sua investigação. De volta à sua casa, Dolan passou de rei dos mares a rei da cozinha enquanto preparava o jantar, eviscerando, escalando e inspecionando o peixe antes de deixá-lo secar ao sol. É um trabalho árduo, mas em Van não é incomum que alguém cuide de tudo isso sozinho. A vila é isolada, assim como minha vida social, perdida no meio do nada, e com tão poucos soldados ao redor, todos são esperados para se cuidar. A estranha Ari, com toda a sua glória ruiva, observava Dolan pela janela. Ela estava lá para lembrar Dolan de sua prática mágica, mas ele se perguntou se ela havia vindo até ali só por causa dele.
Momentos depois, após uma invocação que é muito piegas para eu repetir, Dolan liberou um raio de pura energia mágica de sua mão, cortando com precisão um boneco de treinamento. A avó de Dolan, sua instrutora mágica, expressa sua satisfação com o controle perfeito dele sobre magia ofensiva. No entanto, a velha sacode os ossos e não o deixará sair do treinamento tão facilmente. A próxima etapa é uma boa quantidade de magia medicinal para ele praticar, algo que Dolan tem dificuldade. Mais tarde, Dolan encontra um personagem ainda mais velho e decrépito, o chefe da vila, que tem alguém que gostaria de apresentar a ele. É uma garota chamada Cristina, que aparentemente é uma nobre e ficará na vila por alguns dias. Com seus cabelos brancos e olhos vermelhos, ela parece ser um verdadeiro material para a esposa. Dolan luta contra o impulso de começar um harém enquanto o velho lhe diz para se comportar. Os dois se apresentam formalmente, e ao tocarem as mãos, Dolan não pode deixar de notar que ela é mais do que aparenta e possui uma força e habilidades incríveis. O olhar nos olhos de Cristina indica que ela provavelmente percebeu o mesmo em relação a Dolan. No caminho de casa, Dolan pensa em como o clima muda rapidamente e não consegue acreditar que humanos, com seus corpos frágeis e carnudos, vivem sob tais condições. Após um dia exaustivo de preparação e treinamento, Dolan finalmente chega à casa de seus pais para o jantar. Sua mãe e seu pai ficam felizes ao ver o amante de peixes enquanto ele coloca no chão os peixes e as colheitas que havia reunido. A família se senta para uma deliciosa refeição feita com amor por sua mãe. Não demora muito para que seu pai comece a questioná-lo sobre garotas, perguntando quando ele vai se estabelecer como seu irmão Dylan. Dolan rapidamente o interrompe, explicando que está muito focado em seu Green Set entre subir de nível, simuladores de namoro e sua namorada inteligência artificial perfeitamente programada. Ele está contente vivendo a vida de solteiro, sem precisar de compromisso na vida real. Afinal, Dolan só tem 16 anos e não se importa em ficar solteiro por mais um tempo. Antes que seu pai desapontado possa ir buscar leite, a conversa muda para o pântano e a jornada de Dolan. Seus pais estão naturalmente preocupados em vê-lo acabar no fundo do pântano, mas com um pouco de tranquilidade, eles parecem convencidos de que seu filho ficará bem. O pai de Dolan informa que, sendo um adulto de 16 anos, a decisão é dele, mas ele deve voltar em segurança ou fará sua mãe se preocupar, e ela pode começar a beber novamente. Dolan garante a eles que não precisam se preocupar, que voltará e ainda terá uma ótima história do pântano para contar. Finalmente, o dia chega e todos os nobres da vila se reúnem nos portões para se despedir de Dolan. O gêmeo maligno de Mr. Clean, chamado Capitão Balin, e Molita da guarda desejam a ele uma viagem segura. No entanto, o capitão não pode deixar de sentir que é seu dever acompanhar Dolan em sua perigosa jornada. Molita interrompe o Capitão Clean antes que ele tenha a chance de fazer algo precipitado e lembra o capitão de que ele é necessário na vila para proteger contra bandidos e remover manchas difíceis do chão da guilda. Nesse momento, uma potencial interessada em Dolan, chamada Letícia, dá sua bênção a ele. Porém, a avó de Dolan menciona a necessidade de ter cuidado, pois suas previsões indicaram que algo ruim está para acontecer. A estranha Wendy's, Ari, também está lá e oferece um lanche embalado para a viagem, um double baconator com fritas. Dolan agradece e é tão gentil que nem demonstra sua decepção por ela ter esquecido a bebida do pedido. Nosso herói então parte em sua primeira grande aventura como homem. As terras entre são selvagens e indomadas, mas isso não desanima Dolan, que chega às terras pantanosas sem problemas. A visão que encontra lá o preocupa. O pântano parece quase doente, assim como vocês ficam após assistir a vídeos de recapitulação de animes por 10 horas seguidas. É como se todo o pântano estivesse morrendo. Usando seus próprios sentidos, Dolan consegue discernir imediatamente que há um grande desequilíbrio entre os elementos da terra e da água. Pensando nas previsões da avó Maru, Dolan observa que a velha raramente está errada sobre essas coisas. Começa a suspeitar que a razão desse desequilíbrio foi deliberada. Os pensamentos de Dolan são interrompidos quando ele sente uma presença estranha se aproximando. Considerando a condição do pântano, as únicas coisas capazes de sobreviver ali teriam que ser monstros muito poderosos, como rãs mutantes ou Shurek. Dolan prepara sua espada e se mantém firme, pronto para se defender. No entanto, o que surge do mato o surpreende. É uma lamia, metade cobra, metade mulher, mas toda material para waifu, uma visão verdadeiramente rara. A lamia o critica por ter vindo sozinho em um traje tão estúpido e o chama de homem tolo.
Dolan pensa que lamias não são normalmente vistas por aqueles lados, mas ela é tão bonita quanto dizem os rumores, a menos que você não goste de pessoas sem pernas. Quando Dolan admite que, de fato, está sozinho, ela parece estranhamente aliviada com a notícia e lembra que deveria encantar as pessoas. Pensando rápido, a lamia se recorda dos doces movimentos de dança que sua mãe lhe ensinou para situações como essa e, sem aviso, começa a se movimentar de forma a encantá-lo. A lamia, após ter uma convulsão, se debatia de forma embaraçosa, mas isso não teve efeito algum. Parecendo muito satisfeita com sua estranha rotina de dança, a mulher serpente declara que não está ali para lutar. Felizmente, essa situação constrangedora chega a um fim misericordioso com a chegada chocante de um enorme monstro de vômito. A monstruosidade elemental, que parece um aglomerado de vômito de marisco, ataca a lamia. A reação de Dolan é instantânea, e sua espada corta a mão do elemental antes que ele possa machucá-la. Mesmo que eles tenham se conhecido há pouco, Dolan já está cansado da conversa dela e lhe diz para se calar e esconder sua enorme cauda. Dolan deduz que esse monstro é a razão pela qual os lagartos desapareceram, conectando rumores de um terremoto ocorrido algum tempo atrás à atual desordem no equilíbrio da Terra. Infelizmente, não há como devolver o elemental ao normal agora que ele está tão agitado. Dolan está determinado a resolver esse problema, mas não sozinho. Ele se volta para a lamia e se apresenta. Surpresa, ela lhe dá seu nome, Selina. Como todas as lamias, Selina pode usar magia, então Dolan pede que ela se junte a ele para derrotar o monstro. Infelizmente, ela só pode usar magia da terra, o que seria quase inútil contra um monstro como o que estão enfrentando. No entanto, Selina tem uma ideia: a habilidade racial única de seu povo pode ser suficiente para desacelerá-lo. Selina está mais do que um pouco relutante em ajudar esse estranho humano que acabou de conhecer, mas há algo em Dolan, talvez seja porque ele não fugiu de seu corpo reptiliano aterrorizante. Na verdade, é a intensidade de sua determinação que a faz concordar em ajudá-lo. Essa garota decidida diz até que a morte nos separe, mas Dolan aponta que isso é algo que se diz em casamentos. Os dois se posicionam para emboscar o Hulk elemental, e Dolan dá o sinal de ataque. Saindo de seu esconderijo, eles correm em direção ao monstro, que reage lançando seu poderoso e nada trivial ataque de rochas. Cada um deles é espertamente desviado pela espada de Dolan, dando a Selina tempo suficiente para lançar seu feitiço. Com um pouco de serviço fã, Selina convoca uma enorme cobra e a solta contra o monstro. Os dois seres titânicos lutam entre si, com a cobra se enrolando no elemental e prendendo-o no lugar. Como esperado, adicionar outra cobra à mistura não ajuda muito, e Selina teme que sua cobra não dure muito mais. No entanto, é o suficiente para Dolan fechar a distância, avançando com velocidade incrível. Quando o elemental finalmente consegue se libertar e tenta atacar Dolan, já é tarde demais. Imbuindo sua lâmina com poder dracônico, Dolan corta o monstro ao meio. Com um grito angustiado, o elemental perde toda a coesão, e lama e sujeira se transformam em uma onda que pega a pobre menina serpente de surpresa e quase a arrasta. Selina diz que está bem, mas que engoliu um pouco do líquido do monstro. Dolan a orienta a se livrar de suas roupas sujas porque ele tem um líquido próprio para dar a ela. Esse líquido é uma sopa que ele fez, e Selina comenta que está um pouco surpresa por Dolan não parecer ter medo dela. Dolan, sendo um dragão antigo e divino, já viu muito, e Selina nem é a primeira lamia que ele conhece, ela é definitivamente a mais única, já que todas as lamias que ele conheceu antes eram agressivas e hostis, muito diferente de Selina. Ele pergunta por que ela está ali em primeiro lugar, e Selina afirma, de forma bem direta, que está em busca de um marido. Agora que tem 17 anos, é tradição em sua raça composta apenas por mulheres procurar um brinquedo masculino para chamar de seu. Dolan está completamente alheio aos avanços dela e diz que deixará que ela empreste sua cópia de Romance Simulator 3000, Ultimate Waifu Edition. Sua ignorância pode ser uma bênção, considerando que as lamias são amaldiçoadas e venenosas, elas só escolhem machos fortes como maridos porque os fracos costumam morrer por causa do veneno das lamias após se desenvolverem. Todo esse papo sobre fluidos corporais venenosos e procriação não incomoda Dolan, porque ele tem uma doce namorada inteligência artificial o esperando em casa. Selina suspeita que Dolan esteja falando com desdém, mas logo se distrai ao experimentar o ensopado espesso e substancial de Dolan. Seu calor e sabor levam os dois a falarem sobre suas famílias e a improvável conexão que formam em torno da refeição e da conversa tocante. No dia seguinte, os dois se despedem e desejam boa sorte um ao outro.
Dolan espera que ela encontre alguém que a ame como sua namorada robô o ama. Enquanto se despedem e apertam as mãos, Dolan se lembra de que as lamias possuem uma energia vital que ele pode manipular livremente. Dolan a preenche com sua energia vital, e Selina tem uma reação que me faz pensar que a classificação PG deste anime precisa ser elevada. Dolan se preocupa que sua energia dracônica possa ter sido um pouco demais para ela, mas Selina acha que acaba de experimentar algo bom e pode estar viciada. Parte 2. Os aldeões voltam de uma noite de festa quando percebem uma figura graciosa. Fique surpreso ao descobrir que é uma mulher muito bonita. Eles dizem a ela que a festa acabou e que é perigoso viajar sozinha. Selena, nossa heroína com características de cobra, responde alegremente que ficará bem, pois é mais resistente do que parece. Infelizmente, Selena tem um pouco mais de cobra do que os aldeões gostariam, e eles ficam assustados. Selena tenta explicar que não quer fazer mal a ninguém, mas conquistar a confiança dos humanos será mais difícil do que. Enquanto isso, na aldeia, Dolan treina ao lado da ruiva na arte de fazer poções. Vovó Margaro explica que o processo de preparação de poções é complexo e delicado, exigindo ingredientes raros e com propriedades mágicas instáveis que, quando mal utilizados, podem causar grandes problemas, como Dolan demonstra ao destruir sua própria poção por um erro mínimo. Vovó Margaro o repreende pela falta de cuidado, mas Dolan insiste que, com ajustes e a receita certa, poderia se tornar o próximo Heisenberg. Ari, preocupado que Dolan possa ter se desanimado, o incentiva a não desistir, lembrando-o de suas boas qualidades, como seu conhecimento em ervas medicinais e sua natureza altruísta ao cuidar das crianças da aldeia. Ela até murmura para si mesma o quanto ele é incrível. As palavras gentis de Ari animam Dolan, que promete tentar continuar, mesmo sabendo que precisará estudar e praticar muito. Embora Dolan ainda seja um iniciante, Ari praticamente já domina a poção, sendo tão bom que vovó Margaro a liberou da aula mais cedo, indicando que ela usa o tempo para ajudar a mãe com as tarefas. Dolan, o desajeitado da aula, suspira ao relembrar sua antiga vida como um dragão impressionante, quando não precisei de poções e ervas. A velha vovó o lembra de que seu poder mágico ofensivo é forte, mas que ele ainda precisa entender a alquimia em profundidade. Ela ressalta que não existem atalhos no caminho do conhecimento, apenas trabalho árduo e desvios ocasionais. Após a aula, Dolan se vê em um pesadelo, sentado à mesa rodeado pela família ruiva de Ari. Durante a vitória do pai antes da refeição, ele desrespeita o ritual ao abrir os olhos, pensando em quanto tempo faz desde que encontrou a deusa Muriel, adorada pelos ruivos. Correndo de volta pela aldeia para não se atrasar para o treino, Dolan é interrompido quando a senhora Mil, uma Demium parte vaca, o lembra de que leite fortalece os ossos. Ela oferece a ele um pouco de seu leite fresco, que serve para todos na aldeia diariamente. Dolan tenta recusar, mas, no final, aceita o copo e agradece antes de sair às pressas para o treino, sem notar Lady. Perto dali, Albert ensina as crianças locais com um lançamento e, ao ver Dolan, libera os pequenos, que correm animados para mostrar suas habilidades ao irmão mais velho Dolan. Albert os afasta, e Dolan se vê atraído pela floresta na próxima, sentindo a presença de um demônio. Em vez de alertar a aldeia, ele decide ignorar. Mais tarde, Dolan retorna à floresta com uma lanterna, questionando o que esse demônio estava fazendo ali. Ao seguir pelo mato, ele se depara com Selena, que toma banho na floresta. Assustada, ela quase cai, mas Dolan segura nos braços. Envergonhada, Selena pede para ele não olhar, mas o confuso Dolan não entende por que deveria desviar o olhar, questionando se o leite de Selena é tão bom quanto o da senhora Mil. Dolan se aproxima de Selena para saber o que exatamente ela estava fazendo ali. Na última vez que conversaram, ela foi informada de que estava indo para o sul em busca de um parceiro. Selena explica que teve dificuldades para se adaptar aos humanos. Dolan entende e, na verdade, está feliz em vê-la novamente. Ele confessa que sentiu sua falta e, agora que voltou, está ansioso para ajudá-la de qualquer forma que puder. É então que nosso protagonista brilhante tem uma ideia meio boba. Ele sugere que Selena vá morar com ele, para que possa acidentalmente esbarrar com ela tomando banho com mais frequência. Compreensivelmente, Selena fica sem palavras e o lembra de que é um monstruoso, certo de que todos terão medo dela. Mas Dolan explica que vários monstros assustadores já vivem na aldeia e que, além disso, ela tem uma personalidade gentil, então provavelmente seria bem aceita pelos aldeões. Selena fica encantada com a ideia de realmente poder fazer amizade com os humanos, e quando Dolan diz que ficaria feliz em tê-la morando com ele, ela parece convencida.
Até o mesmo desatento Dolan começa a perceber o tom de flerte que a conversa está tomando. Então, Selena revelou que, na verdade, estava procurando por Dolan. Depois da última vez que se encontrou, ele lhe deu um pouco de sua energia espiritual, e ela gostou tanto que voltou para buscar mais. Selena fala sobre isso como se fosse a melhor coisa do mundo, e Dolan diz que, quando morarem juntos, será mais do que disposto a compartilhar essa energia sempre que. Enquanto Dolan e Selena seguem com essa nova ideia, algo estranho acontece na aldeia. Senhor Limpeza e o capitão da guarda observam uma oferta deixada ali, um animal recém-capturado. Embora muitos possam ver isso como um banquete gratuito, o capitão vê um problema. Esta é a terceira vez em dias consecutivos que alguém ou algo deixa essas ofertas estranhas. Mita examina as pegadas e nota que parece ter sido deixado por uma enorme cobra. Nos últimos dias, houve avistamentos misteriosos na floresta, e isso apenas confirma a suspeita do capitão: a aldeia pode estar com um problema de lâmia. Isso desperta medo em todos, pois lâmias são, em geral, monstros poderosos EP. O chefe da aldeia, com 100 anos, ainda está firme e reúne os anciãos para uma reunião de emergência. No local estão o pai de Dolan, a vovó Magaru e até Cristina. Eles discutem o problema e concordam que a presença de um demônio tão poderoso pode ser uma ameaça para uma aldeia, mas não entende por que uma criatura está deixando presentes deliciosos todos os dias. Molita, que se considera uma especialista em comida, acha que não foi bom o peixe estava. Senhor Limpeza, no entanto, com seu olhar sério, lembra a todos da necessidade de foco e insiste em formar uma equipe de ataque para enfrentar a ameaça antes que seja tarde demais. Os outros dirigentes o acalmam e lembram que uma lâmina é um demônio perigoso, e lidar com isso exigia mais do que o limpador todo. Dolan, que ouvia tudo isso à distância, começa a entender melhor a divisão entre humanos e monstros, mas acredita que Selena poderá conquistar a confiança deles. A discussão entre os anciãos se intensificou até que vovó Magaru intervém, trazendo ordem ao caos. Ela confirmou a preocupação do capitão, mas aponta que esta lâmina parecia querer fazer algum tipo de declaração de importação e garantir que pode provar isso. Ela avisa a todos que prepararam uma surpresa, e Ari entra na sala com um amuleto de adivinhação. Todos ficam surpresos com a chegada repentina da pequena, e ao examinar os resultados, vovó Magaru chega a uma conclusão definitiva: há uma grande chance de que esta mulher serpente seja um bom pressário. Vovó Magaru pede paciência e compaixão, e os anciãos concordam. Dolan, ouvindo tudo isso enquanto finge estar ocupado, celebra silenciosamente seu plano. Ele então corre para o esconderijo de Selena na floresta e, com entusiasmo, compartilha as boas notícias. Tudo estava indo conforme o esperado. As ofertas de Selena deixaram os aldeões menos temerosos das lâmias, e é convocado que os anunciados chamem a força de eliminação. Cheio de energia, Dolan decide que agora é o momento de concluir o plano. Dolan traz a notícia que todos já esperavam: houve avistamentos de uma lâmina. Balin faz um discurso inspirador aos homens, lembrando-os de seu dever de proteger a aldeia a qualquer custo. Entre os presentes está seu filho, Toro, que, ao ver o pai vestido em sua armadura e liderando com confiança, sente um orgulho imenso. A reunião reúne muitos dos personagens mais importantes da aldeia. Ao lado do capitão estão sua fiel escudeira Molita e a guerreira freira Letícia, conhecida por seus milagres. Dolan, no entanto, prevê um problema com a presença dela, pois os ensinamentos dela condenam qualquer ser maligno, e isso poderia virar os aldeões contra Selena. Mesmo assim, Dolan acredita que o plano dará certo e que os aldeões vão acolher Selenad. Escondida na floresta, Selena aguarda ansiosamente o momento de entrar em cena, conforme o plano de Dolan. A ideia era que ele se jogasse na direção de um grupo de monstros e, no último minuto, Selena surgisse para resgatá-lo na frente de todos. Um plano arriscado, mas que com certeza ajudaria a conquistar a confiança de todos. Justo nesse momento, um guarda surge correndo pela floresta, gritando de medo por estar sendo perseguido. Balin, sem perder tempo, organiza os guardas para enfrentar a suposta lâmina. Mas, ao invés de uma serpente, o que emerge da floresta é um urso armado e feroz, rugindo com fúria e derrubando árvores. Balin fica chocado e ordena a retirada, mas no meio da confusão, Toro, o filho dele, cai no chão, tornando-se um alvo fácil. O urso avançou sobre ele, mas Dolan corre para salvá-lo. Ele percebe, no entanto, que não conseguirá chegar ao tempo e considerar usar seus poderes de dragão em público. Mas, antes de poder agir, Selena surge de repente e bloqueia o ataque da criatura, ferindo-se gravemente no processo.
Todos ficam espantados ao ver uma lâmina arriscar sua vida para proteger humanos. Mesmo ferida, Selena utiliza o poder especial de sua linhagem lâmia para controlar a mente do urso, ordenando que ele volte à floresta. O urso obedece, e os aldeões assistem, incrédulo. Apesar do sangue escorrendo, Selena está mais preocupada com Toro e Dolan do que consigo a mesma. Balin, agora em alerta, ordena que ela se afaste, mas Dolan se recusa a deixá-la. Ele argumenta que não vai abandonar a garota que salvou sua vida e a de Toro. Isso enfurece Balin, pois ele acredita que demônios são perigosos. Mesmo assim, Dolan permanece firme ao lado de Selena, determinada a segui-la. Até Molita começa a questionar se Selena realmente é tão má quanto pensada. O capitão, ainda desconfiado, decide questionar Selena. Ela respondeu com sinceridade, revelando que foi ela quem deixou as ofertas para a aldeia e que estava em uma jornada solitária, apenas querendo aprender com os humanos e fazer amigos. Ela se curva diante de Balin e dos aldeões, pedindo uma chance, explicando que salvou os homens porque não queria ver suas famílias tristes. Mesmo com as lágrimas e o sangue, isso não é suficiente para convencer o furioso Balin, que então busca a orientação de Leti. Num momento milagroso, Letícia recebe uma mensagem de deusa Muriel, que a consola e revela que a Lâmia não é uma criatura má, mas alguém com quem eles podem conviver em harmonia. Letícia nota que Selena manteve os olhos fechados o tempo todo para não assustar os aldeões e pede que ela finalmente os abra. No instante em que Selena abre os olhos, ela desmaia devido ao cansaço e aos ferime. Ao acordar, Selena é levada para sua nova casa na aldeia, um presente do povo agradecido. Até mesmo Balin contribui, ajudando a mobiliar o local com algumas almofadas e peluches como um pedido de desculpas e agradecimentos por salvar seu filho. A jovem Ari sugere que todos deveriam conhecer mais sobre as lamias, e Dolan, sorrindo, estende a mão para Selena, fingindo que estão se conhecendo. Parte 3. Os amigos então alegremente se conhecem melhor. Dolan pensa no que acabou de acontecer e percebe que sua boa amiga Muriel realmente o ajudou muito naquela noite. Dolan entra em sua forma astral, algo que ele não usava há eras, para escapar de seu corpo humano horrível e visitar seu mais sagrado aliado. Ele não consegue se afastar de si mesmo rápido o suficiente e sua forma assume a aparência de seu antigo eu, o poderoso dragão fantasma de olhos azuis. Além do reino dos mortais, ele encontra uma cidade no céu. Esperando pelo dragão musculoso está Muriel, a deusa-mãe, que parece ter acabado de sair de um desfile celestial de moda e é uma amiga de longa data de nosso herói. Dolan a chama acidentalmente de deusa e Muriel brinca, dizendo que ele parece estar se adaptando muito bem à sua nova vida. Demonstrando um desenvolvimento significativo de personagem, Muriel diz que já sabe o motivo da visita, trata-se da Lamia. Dolan agradece profundamente por ter ajudado sua amiga réptil sem pernas e se pergunta como a deusa conseguiu reconhecê-lo em sua nova vida como um fazendeiro entediante e mal vestido. Muriel diz que foi fácil quando sentiu seu espírito nas preces dos aldeões. Ela observa que seu espírito agora está cheio de vida e alegria, enquanto sua antiga forma estava cansada de viver. Dolan concorda, lembrando-se do momento em que a espada do herói perfurou seu coração, trazendo apenas alívio por seu fim ter finalmente chegado. Como humano, Dolan aprendeu muito sobre a vida dos mortais, como a existência deles na superfície é dura e o quão passageiro é seu tempo na Terra. Isso obviamente o mudou, e Muriel vê que foi para melhor. Ela usa suas asas, que por alguma razão estão presas à parte traseira de seu corpo, e voa até ele. Ela fica feliz por Dolan estar contente agora e deseja que Selena também seja feliz. Com um último agradecimento, Dolan retorna ao seu corpo humano muito menos musculoso e legal, apenas para ser acordado de repente quando nossa garota cobra favorita invade sua casa. Ela está animada porque hoje é o dia em que Dolan prometeu plantar batatas com Cristina. Na movimentada cidadezinha, vemos uma jovem andando apressadamente pelos corredores com uma carta na mão. Nesse lugar, pequenas fadas, do tamanho de uma mão, estão ocupadas voando como mosquitos, realizando trabalhos diversos, como serem porteiras, organizadoras de livros, e uma delas até entrega a carta que a garota estava carregando ao diretor da academia. Esta elfa elegantemente vestida é Olivia, e ela compartilha da empolgação da jovem quando descobre que a carta é de Cristina, o orgulho da academia. Em vez de abrir a carta como uma pessoa normal, Olivia estala os dedos e a carta se desenrola sozinha, revelando o cotidiano de Cristina na vila de Barney. Os treinos de combate acontecem diariamente na vila, e vemos uma luta entre Cristina e Mita, enquanto a multidão observa a disputa com fascinação,
pois nunca haviam visto a vice-capitã ser pressionada dessa forma antes. Cristina percebe que Mita não está dando o seu máximo, então elas decidem lutar com tudo, trocando golpes rápidos e poderosos. A sessão intensa de treino termina tão rápido quanto começou, com Cristina desarmando habilmente sua oponente, lançando a espada de Mita para longe. Mita fica um pouco chocada, mas aceita a derrota com graça. Cristina, estranhamente, chama sua esgrima de bela, o que deixa Mita desconcertada, pensando se Cristina tem segundas intenções. Sr. Klein diz a elas para saírem, pois ele precisa limpar o chão, e chama para uma festa para celebrar a vitória de Cristina. A Albina fica surpresa com a gentileza de todos e não acredita o quão rapidamente todos a aceitaram. Aquela noite, a cidade parece ser exatamente o tipo de lugar que Cristina gosta, enquanto as garotas locais comentam o quanto ela é bonita. Dwayne The Rock Johnson tenta se aproximar dela, mas os outros alertam de que o Capitão Balin é um festeiro. Antes que Cristina tenha a chance de responder, os outros expulsam Balin, que então se contenta com 2 outras vítimas para a noite. Algo incomoda Selena, que observa os rapazes saindo para se embriagar. Mais tarde, Cristina vê os 3 saírem para a noite, incapaz de dormir, provavelmente por estar vestida com todas as suas roupas. Então, ela tem uma ideia perfeita para relaxar, praticar intensamente com sua espada sob a luz da lua. Enquanto treina, a nobre de cabelos brancos encontra Dolan e Selena passeando como 2 insones sem nada melhor para fazer. Nossa pessoa cobra favorita percebe imediatamente que algo está errado e oferece a Cristina uma visita à sua nova casa. Selena vai direto para sua cama, sua parte favorita da casa, e convida Cristina a se juntar a ela. Dolan, sorrindo, a incentiva a aceitar o convite, mas avisa que, embora a cama seja confortável para uma lamia, talvez não seja tão boa para uma humana. Cristina, porém, não se intimida e se joga na cama. Assim que se jogam na cama feita de feno e almofadas, Cristina percebe que é bem confortável. Selena comenta que a ideia da cama foi de Baldead, e Cristina fica surpresa. Sempre falante, Selena explica que a mulher vaca é, na verdade, esposa de Balin, e todos na aldeia adoram o leite dela e até competem para ver quem consegue beber mais. Enquanto conversam, Cristina percebe que ainda há muito que ela não sabe sobre as pessoas da aldeia. Logo, Dolan é puxado para a cama também, juntando-se ao papo animado. Os 3 passam a noite inteira conversando alegremente, e Dolan pensa como seus anos jogando simuladores de encontros finalmente valeram a pena. No dia seguinte, Cristina se junta a Ellen na taverna, onde encontram Jeff Bezos em versão musculosa se gabando de quanto consegue beber. Mas, surpreendentemente, ele não fala de álcool, e sim do leite de sua esposa. Balin tem gostos bem peculiares e adora ver outros bebendo o leite dela, chegando até a oferecer uma espécie de bar de leite para os amigos. Cristina, curiosa, decide experimentar o famoso leite da senhora Mel. Ansiosa para oferecer o leite fresco, Mel corre para ordenhar-se. Jeff Bezos fica impressionado com a quantidade de leite que Cristina consegue beber e a desafia para uma competição. Cristina aceita o desafio com entusiasmo e avisa que ele não deve se chatear quando ela secar o estoque de sua esposa. A disputa começa com eles bebendo canecas cheias, enquanto todos olham, chocados com a situação esquisita. Logo, o campeão de leite começa a ter dificuldades para acompanhar Cristina, que eventualmente o derrota, para o deleite de todos. Nesse momento, Mil apresenta sua filha, Mil, que lança um novo produto da linha de laticínios e oferece a Cristina o primeiro gole. Cristina adora e até pede por mais, deixando Mil radiante. De volta à capital, a diretora Olivia, da Academia de Magia, fica feliz ao saber que Cristina está fazendo amigos, mas descobre que rumores sobre a amizade dela com uma lamia já começaram a circular. A bruxa Kieran, que tem um olho só, questiona Olivia sobre Selena, expressando preocupação com o perigo que uma criatura como ela pode representar. Olivia defende Selena, mas Kieran não acha que humanos deveriam viver com monstros perigosos como as lamias. Ela também menciona desaparecimentos recentes, o que aumenta a tensão. Olivia tenta desviar a atenção de Kieran, lembrando-a da bênção de Muriel que permite que Selena viva na aldeia pacificamente, mas a bruxa insiste e convoca Gorda, o lorde do território, que decide mandar homens à aldeia para lembrar a todos quem está no comando. Enquanto isso, em Barney, Cristina e Selena aproveitam o tempo para plantar batatas. Dolan observa, achando graça das técnicas únicas das duas. Selena planta de forma errada, enquanto Cristina usa força bruta para cavar buracos.
De repente, uma confusão na aldeia anuncia a chegada de Gorda e seu chapéu bizarro, acompanhado por soldados que cercam Dolan e Selena. Ele acusa Dolan de ter trazido a Lamia para suas terras sagradas, mas a sacerdotisa Pima intervém, lembrando Gorda da bênção da deusa Muriel. Gorda aceita a palavra divina, mas insiste em levar Selena à capital para garantir que ela não é uma ameaça. Dolan decide acompanhá-la, assumindo a responsabilidade. Cristina, ao saber da situação, decide falar com a diretora Olivia. Usando magia, ela se lança em velocidade máxima até a capital. Durante a viagem, Selena tenta manter a calma, mas Dolan, percebendo sua preocupação, a conforta e diz que tudo ficará bem. Ele promete apoiá-la, reforçando que, se em algum momento ela se sentir mal por ser quem é, ele dará um sermão que durará a noite inteira. Cristina chega de surpresa no escritório de Olivia e, determinada, exige conversar sobre Selena. Olivia explica que a situação não foi causada por Gorda, mas sim pela bruxa Kiera, que está convencida de que Selena está ligada aos desaparecimentos recentes. Embora Olivia defenda a inocência de Selena, ela admite que, se Kiera a culpar, não haverá muito a ser feito. Cristina fica horrorizada ao saber disso e, então, vemos a bruxa tramando algo, enquanto os soldados escoltam Dolan e Selena, possivelmente com intenções sinistras. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!